Senhor Divaldo Pereira Franco, nós estamos em um local histórico e tão especial para nós espíritas. Nestes 150 anos da doutrina espírita, como o senhor avalia a importância do espiritismo para a humanidade? Desde quando apresentado neste local, na Galeria d'Orléans, na Librairie d'Anty, o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, inaugurou-se uma era nova para a humanidade. Mais tarde, o insigne codificador dirá: com a presença do Livro dos Espíritos começa o período filosófico do pensamento do mundo transcendental para a Terra. Desde então, a doutrina consoladora espraiou-se pelo mundo e hoje acolhe no seu seio milhões de vidas que encontraram o norte seguro para a própria felicidade. Combatendo o materialismo através das armas sublimes do espiritualismo, confirmado pelos fatos, o Espiritismo atinge neste momento a meta para a qual foi proporcionado pelos Espíritos e transmitido por Allan Kardec às gerações de todas as épocas. O sesquicentenário de uma obra deste porte é de importância fundamental para a cultura da sociedade, para o conhecimento libertador da moderna psicologia, para a arte de pensar com beleza e com elevação. Transcorridos 150 anos desde o memorável 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é portador de uma atualidade incomum, porquanto os seus paradigmas permanecem inamovíveis, paradigmas que são da doutrina espírita. Houve uma revolução cultural e científica, filosófica e moral na sociedade desde então. Nada obstante, nenhuma tese apresentada em O Livro dos Espíritos foi contestada. Nenhum dos seus postulados foi derruído. Toda a sua estrutura mantém-se de fé. Quando a física quântica substituiu a ideia linear de Newton, quando a biologia adentra-se na intimidade das células para explicar a realidade das aglutinações moleculares, quando a astrofísica viaja na direção do infinito e os ramos variados das diferentes ciências trazem novas contribuições, ei-las, todas incertas em O Livro dos Espíritos, que já nos havia ensinado, através do Mestre, que se novas ideias confirmassem que nos encontrávamos em erro em alguma das teses, deveríamos abandonar essas teses para seguir a informação científica. Eis que se vem dando exatamente o contrário. É a ciência que, reformulando seus conceitos, está marchando lado a lado do Espiritismo e confirmando-lhe todos os postulados. Por isso que, 150 anos depois da memorável manhã de 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, aqui em Palais Royal, na Librairie d'Anty, o Livro dos Espíritos transforma-se na base de uma nova era de pensamento, na estrutura da lógica da fé raciocinada, que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade, porque legitimada pelos fatos. Antes de Kardec, houve os magnetizadores que o levaram até os fenômenos das mesas girantes e, consequentemente, as pesquisas sérias que resultaram nas obras da codificação. Qual a importância do senhor Carlotti, Jafé, Baudin, Rostand e Carnet? Esses notáveis amigos do professor Rivaio foram instrumentos do mundo espiritual superior para contribuírem de maneira eficaz para a obra gigantesca
que se iniciou naquele memorável 18 de abril e nunca mais se encerrará. Graças ao Sr. Baudin, por exemplo, foi possível ao insigne codificador estudar os cadernos de anotações que ele realizara desde a Martinica, utilizando-se da mediunidade das suas duas filhas. O Sr. Carlotti, esse corso entusiasta, que ele falou pela primeira vez a respeito das mesas girantes, provocando, de certo modo, uma suspeita no pensamento racional do mestre, quando asseverou que não podia compreender nem aceitar a possibilidade de uma mesa que não dispunha de nervos nem cérebro para pensar e que, no entanto, pensasse. Foi graças ao equilíbrio do Sr. Fortier, também magnetizador, que ele foi pela primeira vez à residência de Madame Plenamaison, naquele inolvidável último sábado de maio de 1855, quando pela primeira vez ele pôde constatar que realmente as mesas comunicavam-se, agitavam-se, mas não por elas mesmas, senão pelos espíritos que as conduziam. E as médios, senhorita Caroline, Julie, Ruth Celine e Hermance Dufour, que foram instrumentos divinos da codificação. Fale sobre elas. Essas meninas, cujas idades oscilavam entre 13 e 16 anos, foram os instrumentos hábeis para que o mundo espiritual superior pudesse comunicar-se com a Terra, utilizando-se da sua pulcritude moral, do seu estado de espíritos nobres. Essas entidades venerandas traçaram o roteiro de maior segurança de que se tem notícia para a transformação moral da criatura humana depois do Evangelho de Jesus. Mas o notável nessas jovens é que, terminada a tarefa da edificação do edifício básico da doutrina espírita, desapareceram no anonimato, não deixando senão as páginas memoráveis que hoje constituem glória e honra do pensamento kardeciano. A suave Julie, a senhorita Jafé, as meninas Baudin, Hermance Dufour, que então houvera psicografado a vida de Joana d'Arc ditada em 40 sessões, e mais tarde a vida de São Luís, são blocos alicerces da informação do mundo espiritual e exemplo da mediunidade lúcida e transparente que um dia vigerá em todas as criaturas dedicadas ao bem. Fale sobre Monsieur Jobard, D'Ambert e Lemarie. Esses homens notáveis contribuíram de maneira eficaz para que a doutrina nascente pudesse encontrar o seu lugar ao sol. Os três são considerados peças básicas da divulgação do pensamento espírita, particularmente Lemarie, depois da desencarnação do insigne mestre, quando ao lado da viúva Allan Kardec enfrenta a intolerância de um tribunal e aceita resignadamente o cárcere para poder demonstrar que a doutrina está acima de quaisquer situações e deve ser transferida para o futuro com a nobreza que lhe caracteriza todos os postulados. Pessoalmente acredito que eram todos eles, e outros mais, membros da mesma falange do mundo espiritual, que reencarnaram com o mestre para servir-lhe de auxiliar, como ocorreu a Alexandre e Gabriel Delany, pai e filho, que tanto contribuíram para a divulgação do pensamento espírita. Tenho a ideia de que o Consolador é constituído por uma equipe de seres sublimes, alguns dos quais tomaram indumentária carnal, enquanto outros permaneceram na erraticidade superior, conduzindo os passos desses missionários audazes e corajosos.
Amélie Godet. Fale sobre ela. A suave e doce Gabi, de olhos azuis e transparentes. A nobre miniaturista e poetisa que, através dos seus versos, recebeu uma homenagem quando publicou seu livro. É o exemplo da companheira ideal que Allan Kardec soube eleger porque já houvera estabelecido esses vínculos antes de reencarnar-se. Ela renunciou a uma carreira de literatura brilhante, a uma carreira artística significativa, para fazer silêncio junto ao grande mestre, a fim de que a sua obra se agigantasse. Era ela quem cuidava de grande parte de atender a correspondência, guardar, classificar, abrir as cartas, dialogar com ele em uma atitude de grande beleza e de grande renúncia. Como se tudo isso não bastasse, depois da morte estoica do mestre inolvidável, ela, no dia seguinte, ainda com o coração dilacerado, foi participar de uma atividade em que ele deveria estar presente e não pôde pela desencarnação, continuando a guardar as obras com maior carinho e cedendo os direitos autorais para a divulgação do Espiritismo. Amélie Gabrielle Boudet, a suave Gabi, é o exemplo da mulher espírita, mãe da humanidade, pois que não teve filhos biológicos, irmã dos sofredores, esposa ideal e amiga em comum. Senhor Divaldo, para terminar essa gravação histórica, por favor, fale sobre Kardec. Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, é o sol do século XIX, quando muitos sóis trazem à Terra a luminosidade do conhecimento. O mesmo século que viu o inesquecível Zamenhof, o esperantista que desfralda a bandeira da língua internacional para unir todos os povos, vê também Allan Kardec, o criador de um pensamento novo, a investigação científica da fé, tornando-a raciocinada, para que o Espiritismo fosse a língua internacional das religiões. O século de Pasteur, que vai penetrar a intimidade da microbiologia, é o mesmo século do professor Rivaio, que traz à França a metodologia pestalozziana e que contribui na arte da pedagogia com uma grande parcela de beleza, de sabedoria. Psicólogo não diplomado, hermeneuta que não passou pelas classes da escolástica. Allan Kardec, sem dúvida, é o homem ideal para o trabalho que o mundo espiritual desenhou para todos nós. E soube desincumbir-se com galhardia, jamais recalcitrando diante da tarefa, nunca desanimando, jamais agredindo, inclusive aqueles que o traíram e que o agrediram inúmeras vezes. Ele é o iniciador da verdadeira imprensa espírita, na qual nunca se agride a indivíduos ou a instituições, mas sempre se rebatem as acusações com nobreza, com integridade e com alto espírito de sabedoria. Homem bom, homem rico de ternura, jovial, como a sua primeira biógrafa teve a ocasião de anotar, Anne Blackwell. Por detrás daquele semblante austero, havia um homem jovial e terno, que gostava de sorrir, de animar as criaturas, de abraçá-las e, sobretudo, de perdoá-las nas dificuldades
que as tipificavam. Quando ele anota, 10 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, as dores e as lágrimas vertidas, as noites indormidas e as incompreensões sofridas, ele nos deixa um legado do verdadeiro herói, do mártir, que abraçando a sua cruz não olhou para trás e sempre jovial deu-nos uma mensagem de esperança, de alegria, de certeza, baseada na palavra rigorosa dos fatos, defluentes da investigação científica. Quando, no dia 2 de abril de 1870, no cemitério do Père Lachaise, seus restos mortais foram inumados sob o dolmen oferecido pelos queridos irmãos da União Espírita Belga, os oradores proclamaram-lhe a grandeza, a nobreza dos sentimentos e uma carta memorável de Alexandre Delany, seu amigo e quase confidente, a notícia de que era o exemplo vivo da caridade. Caridade que ele sabia repartir com os sofredores. Caridade moral, educacional, espiritual e econômica. Porque sempre quando tomava conhecimento de que alguém passava por vicissitudes e necessitava de algumas moedas, mandava-as. Porém, mandava também as obras espíritas, para que elas preenchessem o vazio do seu mundo interior, para que desse o norte a fim de libertar da grande dificuldade espiritual. Então, poderíamos repetir as palavras inesquecíveis de Nicolau Camille Flammarion. Não te dizemos adeus, au revoir, mestre querido, que dos altos cimos disseram outros, intercedas a Deus por nós, que ficamos na retaguarda. Interceda para que possamos ser fiéis à obra que nos legaste e tenhamos a dignidade de manter-lhe a pureza doutrinária, sem intervenção das nossas paixões e pequenezas. Tudo aquilo quanto o egoísmo dita em nossos corações. Deus te abençoe. Allan Kardec, incomparável mestre da Era Nova, preclaro codificador da doutrina espírita. Aqueles que tanto te devemos e que tanto te amamos, rogamos a Deus para que prossigas iluminando o mundo com as claridades incomparáveis do teu amor e da tua sabedoria. Era fechado e esta é a Galeria d'Orléans.
galeria era feita de pequenas lojas e, naturalmente, a livraria Danty ocupava uma parte entre essas colunas. Havia a parte terra, um mezanino, e para frente estavam as vitrines. Possivelmente o Livro dos Espíritos esteve colocado na vitrine, o que atraiu a atenção de Camille Flammarion, que ao chegar começou a ler o livro e ficou fascinado. Então perguntou à viúva Danty: mas que interessante esta obra. Ela disse: o senhor tem a felicidade de poder apertar a mão daquele que a escreveu. E é nesse mesmo 18 de abril que os dois gigantes, o grande astrônomo, diretor do Observatório de Juvisy, toma conhecimento do trabalho do insigne mestre Allan Kardec. Os dois apertam as mãos e então firmam uma amizade que se vai prolongar pela eternidade. Poderíamos dizer que ratificam uma amizade anterior, porquanto este sonhador das estrelas, e que mais tarde irá psicografar a notável mensagem Uranografia Geral, que se encontra na Gênese, realizou uma obra memorável falando da probabilidade dos mundos habitados. Portanto, foi aqui, nesta galeria, que se encontram por primeira vez. E quando, por ocasião do sepultamento dos despojos de Kardec, no dia 2 de abril de 1869, ele profere o memorável discurso no cemitério de Montmartre, lá na parte final, onde estavam reunidas quase 2.000 pessoas.